Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Nicolas Brito Salles e eu estou aqui para dizer para vocês que hoje de manhã, às 8h30 da manhã, eu estarei fazendo uma palestra aqui em Mogi das Cruzes e eu vou falar um pouco para vocês sobre como funciona a minha vida e como funciona o jeito que eu trabalho na minha palestra, tá bom? Tchau, muito obrigado. Aqui mais uma vez em Mogi das Cruzes, eu, Alexander, e o Nicolas Brito Salles, está aqui para participar do congresso mais uma vez, segundo congresso de inclusão internacional, é um congresso maravilhoso. Eu já tive a oportunidade de participar no ano passado, na primeira edição, foi maravilhoso. Ano retrasado. Foi retrasado? Foi retrasado. Nossa, foi retrasado. E o mais bacana de tudo é que esse congresso a gente teve uma coisinha especial. Só quem apresentou fomos eu e o Nicolas, ali que não pode estar aqui com a gente. Ela foi Mas eu acho que foi bacana. Recife. Isso é legal. Sim. Eu trouxe um pouquinho da visão do pai, da importância da família, do assunto que está voltando muito à tona hoje em dia, que é o cuidado com a mãe, cuidar da família, da mãe, do pai, para que os pais consigam juntos cuidar melhor da criança, tratar a saúde da família de uma maneira geral. A gente falou um pouquinho disso, das percepções, o quão é importante a gente ter empatia pelo nosso próximo e incluir as pessoas, que isso eu acho que é a coisa mais bacana e a mensagem mais bonita que a gente veio passar aqui. Sim. E aí, Nicolas? Muito obrigado, viu, gente, para quem compareceu na palestra. Nós somos emoção. A gente é um misto disso, né? A gente é um misto de razão, um misto de emoção, e algumas pessoas elas pendem para um lado, pendem mais para a emoção e outras mais para a razão. E quando a gente entra nesse campo, a gente entra nesse campo das emoções, e da relação que a gente tem com os outros indivíduos, com os seres, com os nossos colegas, a gente entra num campo muito complexo, porque a expectativa de cada um é muito diferente, porque nós somos indivíduos únicos. E a gente consegue perceber isso muito, principalmente quando a gente tem um grupo de pessoas se organizando para uma determinada, em prol de um determinado objetivo. Porque eu sempre via a figura masculina muito escassa, E aí, conversando nas ONGs, eu percebi que existia uma série de fatores, mas que muitos abandonam a família por conta do autismo dos filhos, ou por conta de outras deficiências, enfim. Isso me deixou muito triste. Então me coloquei na incumbência de vir contar um pouquinho dessa história e dizer que assim, aquela história de ter tempo ao tempo funciona bastante. E aí eu encontrei esses caras aqui em Curitiba, E eles falaram: Alex, nós temos um grupo de pais, a gente abriu esse mês, a gente pode te incluir. Aqui eu coloquei casal, o bem-estar do casal, mas na verdade assim, a gente imagina todo e qualquer modelo possível de família, ou modelo de pessoas responsáveis pela criança, E essas pessoas elas têm que estar bem, porque elas estando bem, eles conseguem fazer um bom trabalho, conseguem passar. Eu lembro que num determinado momento da minha vida, eu pensava tanto em autismo, que eu não lembrava mais quanto tempo eu já abraçava minha esposa para dizer o quanto eu amava. Eu tenho 18 anos de idade e eu sou fotógrafo, escritor e palestrante. E no final de 2016 eu me formei no ensino médio e eu também fui o orador da minha sala de aula e eu também fui aplaudido de pé, foi muito emocionante. E os meus pais me incentivam todos os dias e me ensinam o que é certo e o que é errado. E eu não gosto muito de me relacionar com a sociedade, principalmente quando tem muita gente, mas eu sei que isso é necessário. E eu já consigo sair de casa com a minha família sem nenhum problema. Eu vou falar um pouco da minha vida agora, como é que era antes. Antes eu não saía de casa, eu tinha muito medo de bexigas e de crianças, não tinha amigos, não falava e nem conversava, e eu preferia me isolar do que me sociabilizar. E depois de tudo isso,
eu faço totalmente o contrário. Eu saio de casa e eu já viajo, apesar de eu não gostar muito de viajar. Eu continuo com medo de bexigas e de crianças, mas já consigo suportar. Tenho muitos amigos, agora já falo e converso. Eu prefiro me sociabilizar do que me isolar. Agora eu vou falar um pouco da minha vida antes, como é que era na escola. Antes eu era um pouco agressivo e eu chorava o tempo inteiro. Eu tinha muito medo do sinal da escola também. Claro, não tinha amigos, claro, não falava, nem conversava. E eu conseguia fazer as lições que eram repetitivas e fáceis naquela época. E depois de tudo isso, as minhas matérias elas eram adaptadas, pelo menos algumas delas, né? Porque tinham matérias que eu conseguia fazer e outras que eu não conseguia fazer. E eu perdi o medo do sinal com o passar do tempo. E até hoje eu tenho muitos amigos e falo e converso com eles, a gente mantém contato até hoje. E eu já consigo ir ao supermercado e às lojas perto da minha casa e da minha escola, né? Porque a minha casa e a minha escola ficam muito perto uma da outra, são só 20 segundos andando. E eu já vou falar mais pra frente pra vocês sobre o meu trabalho de fotógrafo, tá bom? E é claro, eu não poderia deixar de mencionar as palestras. Eu gosto muito de dar palestra de coração, porque eu gosto muito que as pessoas tenham mais interesse sobre o autismo. E é muito interessante eu também compartilhar coisas da minha vida para poder ensinar mais as pessoas. E é uma profissão que eu pretendo seguir longe, de coração. Bom, e eu escolhi ser fotógrafo, mas por quê? Então, muitas pessoas pensam que fotografia é uma coisa fácil, né? Simples. Pensam que, é só pegar a câmera e tirar foto. Não, não é fácil assim, tá, gente? Porque você tem que ter uma posição, porque além de você ter que pegar uma posição, um ângulo perfeito, você tem que quadrar direito, focar, até que a foto saia perfeita, e aí depois você tem que descarregar as fotos no computador, tratar as fotos no computador, e quando você vai fazer festas, eventos, você tem que satisfazer o cliente. Então assim, não é muito fácil, tá? Mas é um trabalho muito divertido, é um trabalho que eu gosto bastante, de verdade. E tanto que eu também tenho um lema que é transformar a fotografia em arte favorito. E além de ele ter marcado a minha infância, né? Pra quem já jogou Super Mario World nos anos 90 no Super Nintendo, sabe do que eu tô falando, né? Então, além de ele ter marcado a minha infância, quando eu comecei a jogar ele com 4 anos de idade, ele também me ajudou na escola. Mas como? Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês de como é que foi esse processo de inclusão. As minhas professoras de português, por exemplo, elas me passavam um texto, elas me falavam que era para eu escrever um texto relacionado ao Mario. E aí depois elas corrigiam as pontuações, as letras maiúsculas e assim por diante. A mesma coisa com a minha professora de biologia. No ensino médio, ela fez uma prova para mim, toda especificada com o Mario, né? E aí depois ela pegou uma imagem, eu não sei de onde ela tirou aquela imagem, mas ela colocou uma imagem do Mario metade osso e metade pele, e aí eu tive que nomear as partes do corpo e assim por diante. E ela também colocou uma questão que era para eu explicar sobre o cogumelo do Mario. Não tem aquele cogumelo do Mario que você pega no jogo quando ele fica pequeno e ele cresce? Então, esse cogumelo, gente, para quem não sabe, ele existe na vida real. Tanto que os desenvolvedores do jogo se inspiraram nele. E ele tem um nome. O nome dele é Amanita muscaria. Você chega perto dele, ele não é tóxico, mas ele te dá um efeito psicótico de você se sentir maior do que você realmente é. E mata, tá? Na vida real mata, então tem que tomar muito cuidado. Na escola eu gostaria de estudar fotografia, música, arte e design de jogos. E em português eu gostaria de aprender a ler e a escrever bem, e matemática o suficiente só para ir ao supermercado para saber o preço e o troco. E todas as matérias eu queria saber o que não faz sentido na minha cabeça até hoje. Por exemplo, gente, até hoje eu nunca entendi química, eu nunca entendi física. Vocês também podem confessar que nunca entenderam até hoje, né? Porque cá entre nós são matérias bem chatas, né?